Fala galera, então, dando prosseguimento à discussão da gente, né, sobre cidadania, lembrando que eu fiz um vídeo, né, falando sobre o Thomas Marshall e a concepção dele de cidadania, enxergando como um processo histórico. É, Ele estava olhando a realidade inglesa e se ancorava a cidadania em três tipos de direito, que eram o direito civil, político e social, beleza? E no processo inglês foi de fato nessa ordem, né? Veio a Revolução Burguesa lá, aí você começa a ter uma ampliação dos direitos civis, depois você começa a ter vários setores, né? Como por exemplo a pequena burguesia disputando, né? O direito também de participação, aí você começa a ter uma ampliação do direito do voto, por exemplo, aí vem a questão dos direitos políticos, isso tudo como processo, né? Porque você começa a ter ampliação do direito do voto lá no século XIX, só que, por exemplo, as mulheres vão começar a poder votar no século XX. Então, isso tudo como algo que vinha se desenrolando. E os direitos sociais, que para eles já acontecem no século XX. Aqui a gente vai falar sobre a cidadania do Brasil. Eu vou estar muito apoiado nesse livrinho aqui, está invertido, acho, talvez, que é Cidadania no Brasil, O Longo Caminho da Civilização Brasileira, um livro de um cara chamado José Murilo de Carvalho, um dos maiores historiadores brasileiros. É, é interessante, a gente vai ser um apanhadão da história do Brasil, olhando para fatores que vão nos ajudar a compreender a questão da cidadania no Brasil, né? O livro é dividido em 4 capítulos, depois a conclusão. E essa divisão por capítulos, o Zé Murilo de Carvalho ele vai dividir por períodos históricos, né? O primeiro é de 1822 a 1930, beleza? Quando o Brasil se torna independente até o começo da Era Vargas. Depois de 30 até 64, do Vargas até o golpe militar. Depois de 64 a 85, que é o regime militar. Depois de 85 até os tempos de hoje. Então essa é a separação dele, é mais ou menos por esse caminho que nós vamos seguir, né? Só que a gente vai ver que ele, antes de começar a desenrolar, a partir de 1822, ele faz uma prévia, que é o Brasil, no período que o Brasil foi colônia, né? Então, para a gente entender esse passado, né? Até porque foram mais de 300 anos e isso tem um peso enorme, né? Inclusive, ele chama isso de o peso do passado, né? Então, a gente sempre tem que ter em mente isso. Tanto que as coisas são processos, quanto que as coisas que acontecem no presente, elas carregam muitas das vezes o peso de coisas que aconteceram no passado. Isso serve para a gente analisar a sociedade, enfim, né? E também é para a nossa própria vida, né? Para compreender o presente, eu preciso resgatar o passado, né? Agora, o que é do passado, até onde no passado, são outros 500. É, o Zé Manuel de Carvalho, ele coloca, né, obviamente, quase, que o processo de cidadania, de construção da cidadania é um processo histórico, e isso também, essa construção, como ela se está de maneira diferente, em cada, enfim, né, em cada país, por exemplo, a gente vai ter também que a própria concepção de cidadania também pode ser alterada conforme os processos vividos nesses diferentes lugares. Ele também vai se orientar pela ótica do Marshall, que é sobre a construção dos direitos civis, políticos e sociais. Beleza? Só que ele vai colocar que aqui essa construção ela se deu com uma ordem diferente, né? Com uma ênfase diferente na construção de cada direito. Lembra que o Marshall lá falou do direito primeiro civil, depois o político, depois o social. O José Manuel de Carvalho vai colocar, de certa forma, uma primazia, né, dos direitos sociais sobre os outros direitos. A gente vai entender isso mais para frente. No livro ele começa muito falando sobre, ele foca muito, né, na questão de por que a gente não pode falar de uma cidadania e depois sobre a questão da ampliação do direito ao voto, essas coisas. A gente vai problematizar isso tudo. Só estou colocando essas questões porque para a gente entender melhor quando ele fala dessa primazia do social, que ele vai focar isso no momento que a gente pode falar da construção de uma cidadania de fato. Porque no Brasil a gente passou um longo período onde é difícil você falar de uma construção de cidadania. Já
Já vou antecipar, por exemplo, num país escravocrata, como é que tu fala de construção de cidadania, né? Então, a nossa construção de cidadania, ela de fato começa a ser construída mais recentemente, né? Vamos cair nisso tudo, não quero ficar antecipando essas coisas. E um outro ponto que ele toca também é nessa própria construção do Estado-nação, beleza? Da construção do Estado-nação brasileiro, né? De como ele também se deu de uma maneira diferente de outros países, como por exemplo a Inglaterra, né? Lá você teve uma grande revolução burguesa, aqui os conflitos quase sempre foram, se buscou evitar, se buscou fazer grandes acordos, né? O nosso próprio processo de independência, né, tá nessa lógica de grandes acordos. Então, ter evitado esses conflitos, né, teve consequências também para a gente. Isso também está muito ligado à questão da identidade nacional. Quando eu falo de Estado-nação também, estou tocando nesse ponto da identidade nacional, que é outro processo também que demora a ser construído aqui, beleza? Você tinha uma identidade provincial, digamos assim, em oposição à identidade nacional por um bom tempo. A questão da construção da identidade nacional demora, né? Vai ganhar muita ênfase lá no Vargas, né? Enfim, a partir de 30 isso começa a ser de fato algo mais bem construído, né? Não que antes não tivesse essa tentativa. Mas a gente tem que existe uma mudança nesse ponto também, né? Você tem várias insurreições que estão reivindicando muitas vezes uma independência do restante do país, uma identidade pernambucana, uma identidade mineira. Então, você tem que esse ponto da construção de uma identidade nacional do Brasil como Estado-nação é outro ponto importantíssimo para ele, né? Vamos falar sobre essa primeira parte dele, que é sobre o peso do passado, onde ele vai falar de 1500 a 1822. Estou olhando aqui para baixo porque eu fiz umas anotações, muitas aliás, e eu vou tentar seguir elas, né? Vamos lá. Nesse Brasil colonial de 1500 a 1822, a gente tinha uma população analfabeta, uma sociedade escravocrata, uma economia monocultora e latifundiária e um Estado absolutista. Para ele, esses pontos já são cruciais para a gente falar assim. Aqui não se discute cidadania, porque esse ambiente ele é absurdamente inóspito, né, de você pensar, de se construir uma cidadania, né? Aí fala um pouco da própria questão da conquista, né, do Brasil pelos portugueses, desde a chegada deles. Aí o processo, né, de extermínio, de doenças, escravização, tanto de indígenas, né, como de negros, a questão do tráfico de escravizados, as condições a qual essas pessoas eram submetidas, né? Então você tem tudo isso, enfim, argumentos que são fortalecedores da ideia de falar assim, cara, não tem uma discussão de construção de direitos, por exemplo, né, como se poderia ter. Mas ele vai como se é necessário para a construção da cidadania. Isso não existe. Então a gente não pode falar de cidadania de 1500 a 1822. Essa discussão não cabe. E com foco na questão da escravização, né? A escravização, tanto dos negros, né, quanto dos indígenas inicialmente, você tem que... ela é um empecilho enorme, né? Porque você tem um contingente bizarramente grande da sociedade da gente sendo privado de qualquer tipo de direito, né? De privado de uma construção, de uma identidade, de qualquer coisa, né? E essa população, por exemplo, aí coloca, até 1822, até a independência, já tinham sido traficados de África para o Brasil cerca de 3 milhões de pessoas. Ou seja, é um número bizarro, assim, né? De pessoas que eram retiradas dos lugares onde elas nasceram, eram comercializadas, vinham para cá naquela condição, né, que vocês já devem saber, do navio negreiro, sofriam violência lá no transporte, muitos morriam, chegavam aqui, mais violência, mais desumanização. Então, nessa condição,
é impossível, né, você falar de construção de cidadania, né? Tô sendo enfático nesse ponto. Inclusive, na própria época da independência, estimava-se uma população de 5 milhões no Brasil, sendo 1 milhão de escravizados e 800 mil indígenas. Só para a gente ter uma ideia, né, também, para falar da questão dos indígenas, quando os portugueses chegam no Brasil, estimava-se que a população de indígenas fosse de 4 milhões. Ou seja, também foi uma população foi escravizada, foi perseguida, foi assassinada. E isso continuou por muito, 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 muito tempo. E até hoje a gente vive esses processos também. Então, você tinha, enfim, né, os negros traficados, né, os escravizados e os indígenas, né, sendo vilipendiados, né, retirado deles toda e qualquer possibilidade da construção de direitos, né? E até mesmo quando algumas desses direitos começaram a aparecer, eles na prática não... A gente vai ver que existe essa, como a gente falou no Marshall, né, do formal e do real, a gente vai ver que aqui também foi uma coisa parecida, né? Mesmo quando você tinha lá uma lei, né, de proibido escravizar indígenas, ainda assim as práticas elas vão se perpetuando para além do que está estabelecido formalmente, né? Isso é um drama brasileiro e vai aparecer em muitas vezes, de leis que são criadas, mas que na hora dessas leis serem aplicadas, a prática dessas leis, elas não funcionam, né? Vamos lá. Aqui, ele também frisa, né, que essa coisa, a escravidão foi uma instituição. Como assim, professor? Foi uma instituição no sentido de que a escravidão, ela estava de alto a baixo. Ela estava em funcionários do Estado, tinham seus escravizados, líderes religiosos no geral, né, tinham seus escravizados, os proprietários de terra tinham seus escravizados. Então, você tinha que esse processo estava disseminado, né? Às vezes a pessoa que conseguia uma certa quantidade de dinheiro, ela às vezes comprava um escravizado para comercializar esse escravizado como escravizado de ganho, né? Para ir trabalhar como se fosse um aluguel, né? Você me paga tanto, eu deixo meu escravizado contigo uma semana, depois tu me devolve, essas coisas assim. Então eram pessoas que eram vistas e tratadas como mercadoria. Beleza? Então ele coloca que isso foi institucionalizado. Foram mais de 300 anos assim. Então isso se tornou, no início, né, dá para imaginar um processo extremamente violento, depois continua sendo, mas a questão com o tempo, isso vai se cristalizando na sociedade, vai se solidificando na sociedade, entendeu? Os questionamentos, né, como a gente hoje olha e fala assim, nossa, que absurdo, pode ser que na época os questionamentos... como estava institucionalizado, né, os questionamentos não apareciam, como a gente pode pensar hoje olhando para o passado. É isso que eu quero dizer quando eu falo que está institucionalizado. As pessoas acabavam reproduzindo essa lógica, enxergando nessa lógica algo natural. Beleza? Lembrando, né, a própria questão da participação, a própria igreja, né, não se opôs à escravidão, pelo contrário, né, encontrou argumentos que justificavam o processo de escravidão, o que facilitava ainda mais essa institucionalização e essa naturalização, né? Isso é bom ter em mente. Aqui eu separei 3 parágrafos da página 27 do livro, que eu vou ler para vocês, que eu acho que são interessantes, porque ele vai pegar os 3 grupos sociais, digamos assim, né? Vamos pegar 3 grupos sociais na época do Brasil colônia e vai falar porque que a gente não pode falar de cidadania a partir de cada um deles. Vamos lá. Escravidão e grande propriedade não constituíam um ambiente favorável à formação de futuros cidadãos. Os escravos não eram cidadãos, não tinham os direitos civis básicos, a integridade física, podiam ser espancados, a liberdade e, em casos extremos, a própria vida, já que a lei os considerava propriedade do Senhor, equiparando-os a animais. Então, o primeiro ponto é esse. Numa condição dessa, não cabe falar de ambiente para a construção de cidadania. Então,
E esse é o grande foco do Zé Murilo de Carvalho. Escravidão, não tem como falar. Aí vamos para outro grupo, né? Entre escravos e senhores, é interessante isso, né? O Zé Murilo de Carvalho usa escravos, tem muito a ver com a formação dele, tempo que ele escreveu. Eu evito usar essa palavra e uso escravizado, né? Porque escravizado passa uma ideia de uma condição que foi imposta, né? O escravo passa uma ideia de algo que está entranhado no indivíduo, né? Uma condição dele. E escravizado, enfim, minha interpretação e de muitas outras pessoas, e escravizado passa uma visão de algo que foi imposto, de cima para baixo, aquela pessoa foi escravizada. Não é uma condição da natureza dela, beleza? Vamos lá. Entre escravos e senhores existia uma população legalmente livre, mas a que faltava quase todas as condições para o exercício dos direitos civis, sobretudo a educação. Ela dependia dos grandes proprietários para morar, trabalhar e defender-se contra o arbítrio do governo e dos outros proprietários. Os que fugiam para o interior do país viviam isolados de toda a convivência social, transformando-se, eventualmente, eles próprios em grandes proprietários. Então aqui a gente tem um outro grupo social enorme que está entre os senhores, os donos de terra, e os escravizados, né? Que eram esses homens livres que acabavam tendo que morar nessas propriedades, amando, enfim, ficavam subjugados, né? Submissos, ficavam abaixo dos senhores, né? Eram, enfim, capatazes, vassalos, enfim, dê o nome que você quiser. Mas aquelas pessoas que trabalhavam ali naquela propriedade, nem sempre eram esses nomes que eu falei, né? Mas eram pessoas que estavam ali, a ideia básica, elas dependiam dos senhores, elas dependiam dos proprietários, beleza? Então essa população legalmente livre, elas estavam nessa dependência dos proprietários, tanto para morar, como eu disse, né? Trabalhar, enfim, defender-se, coisa do tipo. Então essa submissão também é um impeditivo para a construção de uma visão, né, ou de um ambiente propício para a construção da cidadania. Por quê? Porque não se pensa numa coisa mais geral, né? Não se pensa num país, por exemplo, né? Se pensa ali. Esse é o meu mundo e é esse o mundo que eu preciso organizar, é aqui que eu estou. E as coisas são dadas dessa forma e eu sou dependente desse sujeito, enfim, né? E eu vou lutar para defender esse sujeito. É como se... Enfim, isso é até uma frase famosa, como se cada fazenda, né, cada propriedade rural dessa fosse uma república, né? Como se ali fosse um universo, né? Então a gente tem essa população legalmente livre e essa coisa do acesso à educação também vai ser um ponto que o Zé Murilo de Carvalho vai tocar o tempo inteiro, né? O Marshall também toca nesse assunto do acesso à educação, de como no Brasil esse acesso à educação foi privado, né? Assim, primeiro que não era interesse, né, durante o Brasil colônia, um fortalecimento de uma educação primária. Então esse já é um ponto, né? A questão da educação, aqui houve um descaso generalizado, tanto na educação primária quanto na educação superior, né? Aí ele coloca até uns números, né? Por exemplo, até 1808, né? O Brasil não tinha, por exemplo, nenhuma universidade, né? Não tinha. Portugal não fez esse tipo de investimento. Na América Espanhola, os nossos vizinhos, e com destaque para o México, já existiam, na época, cerca de 23 universidades. E as escolas superiores só foram permitidas no Brasil a partir de 1808, com a chegada da família real. Beleza? Então como é que a população aqui fazia para se formar, para poder estudar e serem os bacharéis, que na época era muito famoso, na elite, né, que pegava seus filhos e formava eles, bacharéis, como é que fazia? Elas tinham que sair do país, principalmente para a Europa, principalmente para Coimbra, em Portugal. Então a lógica era essa. Portugal não tinha a menor vontade de fazer esse tipo de investimento aqui. Isso é um ponto, né? Aqui a função daqui era, enfim, a produção de mercadorias para depois ser comercializadas, né? Que mercadorias eram essas que movimentaram a economia aqui? Primeiro foi lá, a gente sabe, para o Brasil, depois veio a questão do açúcar,
que era um bem extremamente valioso. Aí depois a questão lá em Minas Gerais, né, do diamante, do ouro, né, dos minérios como riqueza também para ser comercializado. Beleza? Então os investimentos aqui, isso está em vários outros autores. Aqui eu lembro do Sérgio Buarque de Holanda, que vai tocar em vários pontos. Inclusive, por exemplo, se você pega a América Espanhola, a própria questão da organização das cidades na América Espanhola difere muito do Brasil. No Brasil era uma coisa, os quarteirões, por exemplo, eram muito mal desenhados. Na América Espanhola não, já era tudo recortadinho, bonitinho. Então são vários indicativos de que aqui a coisa era feita de qualquer jeito, assim, né? Porque não se focava nesse investimento de uma construção de fato nesse território, né? Aqui tinha um fim, e esse fim era simplesmente de pegar essas riquezas, comercializar e gerar lucro, né? Gerar dinheiro para a metrópole que era Portugal. Então o Brasil cumpria essa função. Então não houve muitos investimentos. Os investimentos eles começam a acontecer em 1808. O que acontece em 1808? É a vinda da família real para o Brasil, né? Fugindo lá dos conflitos que existiam na Europa com Napoleão Bonaparte. Então eles migram para cá e quando chegam aqui, aí sim, você começa a ter um outro investimento na própria questão de infraestrutura, coisa do tipo. Beleza? Mas vamos lá. A gente falou aqui, né, que não tinha o ambiente para a cidadania, era impossível, tanto por conta da escravidão, quanto por conta também da questão da propriedade. Os homens livres, né, nesse intermediário aí entre senhores escravizados, também não se criava, né, não se criava esse ambiente favorável, né, à construção da cidadania. Agora vamos falar aqui dos senhores. Vamos lá. José Murilo de Carvalho dizendo isso. Não se pode dizer que os senhores fossem cidadãos. Eram, sem dúvida, livres. Votavam e eram votados nas eleições municipais. Eram os homens bons no período colonial. Homens bons era uma forma de chamar, né? Bons, enfim, né? Tem pessoas do bem. Obviamente, eles se chamavam assim, eles se reconheciam assim, né? Para vocês terem ideia de como essas coisas se dão, né? Eram senhores de terra, tinham um monte de escravizados, mas se enxergava assim. Faltava-lhes, no entanto, o próprio sentido da cidadania, a noção da igualdade de todos perante a lei. Em suas mãos, a justiça, que, como vimos, é a principal garantia dos direitos civis, tornava-se simples instrumento do poder pessoal. O poder do governo terminava na porteira das grandes fazendas. Isso vai na lógica, né, do que eu falei antes, de que cada propriedade, né, cada fazenda, né, era uma república. Se eu não me engano, o padre Antônio Vieira coloca isso. Mas aqui o básico para a gente entender é que a própria construção da cidadania tinha como barreira também a postura desses senhores de terra. Beleza? Eles dominavam a tudo. E nada lhes escapava, assim, né? A justiça estava na mão deles, né? O poder político estava na mão deles. Beleza? Tudo dependia deles. Então, a própria concepção de público não existia. É por isso também que esses homens livres estavam todos conectados com esses senhores. Assim, tudo dependia deles. Deles era a questão da terra era deles. Se tivesse algum problema de saúde, por exemplo, de alguma emergência, dependia de favor deles. Tudo era dependendo de favor deles, você dependia da benevolência deles, né? Então essa submissão era construída de uma forma ainda mais forte, né? Essa coisa do público, né? Do direito, que é um direito meu, não existia, era favor. Era uma constante de depender do favor desses senhores de terra, que os caras dominavam tudo, e não existia essa coisa, essa igualdade, né? Quando a gente fala de igualdade perante a lei, por exemplo, não existia. Por quê? Porque você dependia da benevolência desses senhores. Então não tem igualdade, não tem, eu e ele somos iguais. Não,
com quem o cara tem mais simpatia, né? Essa ordem era extremamente pessoalizada, né? Então, essa falta de igualdade construída nesse processo também era um empecilho na construção de um ambiente que permitisse a construção da cidadania. E esse poder pessoal, né, desses senhores de terra era, obviamente, um empecilho, né? Beleza? Até porque, como a gente está vendo, né? Se cidadania é só uma construção dos direitos, de direito civil, direito político, direito social, a gente não pode ficar no âmbito do favor, não é o ambiente propício, né? Eu falo isso de forma, a gente pode até imaginar hoje, né? Enfim, se você depende de ficar pedindo favor, pedir favor, direito não é isso. Direito é algo que as pessoas podem ter acesso, as pessoas são iguais para ter acesso a esses direitos. E não, só que até eu acho que quando ele fala do peso, né, e da herança, a gente vai ter lá a questão da escravidão, que vai pesar até os dias de hoje. Você vai ter lá a questão, e você vai ter essa questão também a forma de comportamento do latifúndio, né, muitas vezes reproduz essa mesma lógica colonial. E você vai ter também essa política, né, essa forma de enxergar as coisas, né, tudo baseado no favor e não como direito, também sendo aplicado recorrentemente até os dias de hoje. Então, enfim, esses eram os principais empecilhos, né, para a construção de uma cidadania. E o Zé Moreira de Carvalho fala, né, não existia um poder de fato que pudesse ser chamado de público, que pudesse ser a garantia da igualdade de todos perante a lei, que pudesse ser a garantia dos direitos civis, por exemplo. Então não existia essa possibilidade, né? Não existia esse poder, né, que pudesse ser chamado de um poder público, né, que as pessoas pudessem recorrer, que as pessoas fossem enxergadas como iguais na hora de recorrer a eles. Muitas vezes, o que eu estou falando aqui, né, às vezes você podia ter, mais para frente a gente vai ter, por exemplo, algumas leis que são criadas para que as pessoas podem recorrer, só que ainda continua com esses senhores tendo o monopólio da justiça, por exemplo, e acabava que muitas vezes eles que julgavam se a pessoa ia ter direito a acessar ou não aquela terra, ia ter a posse ou não daquela terra, e isso era de novo, né, enfim, quando a justiça na mão dessa galera era um empecilho enorme para a condição de igualdade. Por fim, né, para a gente finalizar isso, é legal a gente ver que existiam formas de resistência, né, que a gente pode colocar, enfim, o Zé Murilo não coloca exatamente, mas que são manifestações que a gente pode chegar como um germe, né, dessa luta. Tem coisas que ele não coloca que eu acho que são interessantes. Por exemplo, ele coloca a questão do quilombo, da formação de quilombos. Eram os escravizados que naquela condição acabavam, que nas condições precárias nas quais estavam, fugiam e se organizavam em outros ambientes, né? Esses ambientes eram os quilombos, nos quais eles se auto-organizavam, pensavam em como se estruturar. O Zé Moreira de Carvalho coloca esse ponto, eu acho importantíssimo, né? Colocar sobre eles. Ele coloca também a própria questão da perseguição dos governos aos quilombos, o que mostra, de certa forma, né, que os governos que existiam na época não existia essa fronteira entre o governo e os proprietários de terra, que existia estavam sempre juntos e por muito tempo vai ser assim. Então o governo agia conforme os interesses, né, desses senhores de terra. Então você vai ter nessas fugas, né, também o que elas representam, né? Elas representam um processo de resistência, né? De questionamento das formas como as coisas estavam dadas, de luta, né, de fato, para que as coisas mudassem. Então, direto ou indiretamente, isso está representado nessas fugas. Em outras obras de outros historiadores, que vão falar sobre um campesinato negro, vão falar... tem um cara, né, se não me engano, Ciro Nogueira, que vai falar muito sobre essa questão,
E eu acho que é interessante também da gente levar em conta, né? Por exemplo, escravizados que numa grande fazenda resolviam não trabalhar enquanto algumas condições naquela fazenda não melhorassem, por exemplo, de alimentação, coisas do tipo. Beleza? Então tinha uma galera na época que desafiava o processo violento, né? E de várias formas, tanto nas fugas quanto no próprio interior das fazendas. Tem casos relatados de escravizados que fogem da fazenda, fazem contato com outros proprietários de terra para tentar negociar com o dono da fazenda que eles fugiram melhores condições de trabalho, o direito de trabalhar mais na roça deles, que muitas vezes, né, até uma forma de economia para o senhor de terras, eles permitiam que esses escravizados tivessem um pequeno lote onde eles pudessem produzir uma vez por, enfim, né, investir uma vez por semana para produzir alimentos para o seu próprio consumo. Então, eles pediam lá, eu quero mais tempo para investir na minha própria terra, para produzir meu alimento, minha própria terra não, porque a terra não era deles, né? Mas eu quero mais tempo para investir na produção dos meus alimentos, sei lá, qualquer coisa do tipo. Então eles começam, enfim, esses casos acontecem, né? Essas possibilidades de negociação, essas paralisações de trabalho, esse tipo de coisa acontecia. Beleza? Possivelmente, né, mas eu não sei, menos recorrentemente do que as fugas para formar quilombos. Mas a ideia básica é que existiam esses processos de resistência, esses processos de questionamento. Show? E isso, para mim, é extremamente importante para a construção da cidadania, né? Esses processos de resistência, de questionamento, que vão ajudar, né, a construir, de certa forma, um imaginário visando uma sociedade que seja diferente daquela que está ali, uma sociedade na qual as pessoas possam ter direito, acesso a direitos, né? Por mais que essa terminologia não faça sentido para a época, assim, né? Não esteja em voga, né? Essa é uma questão. E outras manifestações cívicas aconteceram, como a Inconfidência Mineira, 1789, a Revolta dos Alfaiates, em 1798. Então você tinha vários, enfim, você também tinha outros movimentos de grupos se organizando e fazendo reivindicações. Muitas vezes esses grupos, né, eles faziam reivindicações muito voltadas para os seus interesses particulares ou para os seus interesses provinciais, ligados só àquela região na qual eles estão vivendo. E o Zé Maria de Carvalho destaca o processo em Pernambuco, em 1817, onde os rebeldes, né, proclamam uma república independente, que incluía Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. Mas, enfim, ele coloca que esses processos, e a maior parte desses, agora, não tocavam no ponto da escravidão, enfim. Às vezes, mesmo tendo escravizados, o ponto da escravidão não era tocado, para ver como a coisa estava incrustada, cristalizada, né, institucionalizada. Mas esses são pontos também que vão mostrar para a gente que essa consciência, né, da construção de direitos, ela começava a ganhar um pouquinho mais de corpo. Beleza? E é com isso que a gente encerra esse período colonial. No próximo vídeo a gente começa a falar de 1822. Valeu, galera!